GC16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje traz um companheiro de batalhas. Gente que nunca fugiu da luta. Sempre trabalhou com a gente, ombro a ombro, embaixo d'água, embaixo de sol, fazendo o que o público petropolitano gostava, que é gerar televisão de qualidade. Coisa que ultimamente tem ficado um pouco mais rara, né? Nosso companheiro que vai hoje dividir a apresentação do programa comigo é amigo de vocês, meu amigo de muitos anos, Roberto Costa. Vocês devem estar com saudade. Roberto, obrigado por você ter vindo. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Como eu falo no início do meu programa, sempre é com muito prazer por estar na sua e na sua companhia que nós estamos aqui no Abrindo o Jogo. Isso aí. A gente hoje vai não se preocupar em ser saudosista. A gente vai falar da realidade. Sim. A realidade, quando ela é passada, mas ela é bem feita e ela acontece com carinho, nunca esteve tão presente quanto agora. Verdade. Não é isso? Verdade. Menino Roberto Costa, Rádio Imperial. Começou lá. Comecei lá. Era uma maneira glamurosa de começar nos veículos de comunicação, o rádio. Adoro o rádio, Falcone, sou apaixonado, tanto quanto eu sei que você o é também, né? E a gente começou a nossa carreira com 17 anos, tinha cabelo ainda, né? Mais novinho, com muita vontade. E hoje, eu comecei com 17 anos trabalhando domingo, de 1 da tarde às 7 da noite. Eu não sei se a maioria dos adolescentes hoje fariam isso, né? É igual quem vai para o impresso, né? Quer dizer, ia para o impresso antigamente e começava fazendo polícia, né? Ninguém queria, então o pessoal botava naquele... Por incrível que pareça, no impresso também comecei fazendo polícia e a primeira reportagem que eu fiz foi uma tragédia. Não vou nem contar aqui, porque coisas ruins a gente vai deixando para lá, mas foi contundente também. Mas é bacana para você, né? Não para quem sofreu o problema, né? É bacana porque já começa a criar aquela crosta, né? Aquela casca já da experiência, né? Verdade. Mas o rádio, eu sei que você tem o rádio no sangue, em função do seu pai, sim, o Alberto, né? Que foi uma criatura de destaque aqui. Você pode falar um pouco sobre seu pai? Claro, meu pai, Alberto Soares, trabalhou aqui na cidade de Petrópolis, trabalhou na difusora, né? E trabalhou muito tempo na Rádio Imperial. Trabalhou na época do Sistema Globo de Rádio, depois tinha um programa aos domingos que eu adorava, eu era pequenininho, eu ia jogar vôlei aos domingos de manhã e levava o rádio junto, meus amigos brincavam, caíam na minha pele, eu falei, não, vou escutar o programa do meu pai. Era aos domingos, meio-dia, chamava Cidade Comunidade, chamava Viagem Musical, um passeio pelos 4 cantos do mundo. Então era como se a pessoa do rádio estivesse entrando num avião com a Iris Lettieri, né? Atenção, senhores passageiros do voo 1550. E aí era uma viagem pelo mundo, aí no final do que ele contava a trajetória daquela cidade ou daquele país, tinha uma música no final relativa àquilo. Bacana, né? Porque você trazia a imaginação das pessoas à baila ali naquele momento. E é das características maravilhosas do rádio, que é fazer essa viagem, né? A pessoa não se locomove, mas ela, assim, usando a sua imaginação e os seus sentidos todos, né? Vai até as mais longínquas partes do mundo. E aí veio a televisão, veio a internet, veio a proximidade muito grande com as pessoas e o rádio continua a trilhar o caminho dele, né? O rádio hoje, eu não sou profeta do apocalipse, mas o rádio hoje ele vai sobreviver, principalmente depois de ter enxergado que o rádio na internet hoje é uma condição indispensável. Indispensável. Você escuta rádio pelo rádio ou pela internet? Eu escuto às vezes pelo rádio porque eu sou obrigado em função de compromissos profissionais. Sim. Mas a comodidade, por exemplo, de você ter no teu celular lá um aplicativo tipo Radiosnet e tal,
você... Muito mais fácil, né? E é bom também para o radiodifusor. Sim, sim. Ele bota um rádio de boa qualidade, um áudio de boa qualidade, e ele não fica dependendo de condições atmosféricas para ouvir o rádio, como é o caso do AM, né? Você tem internet, você está E a pessoa nem se precisa se preocupar tanto, porque também não gasta tanto dados, se você não tiver Wi-Fi, não gasta tantos dados assim. Não, são arquivos levíssimos, Sim, né? Então sim. você consegue voltar à magia do rádio e você consegue selecionar e programar o que você quer ouvir ali, né? É até bom falar, porque eu venho do rádio e você também, né? Eu estou no 51º ano do rádio. Pouquinho tempo, né? Eu entrei aos 13, estou com 64, vou fazer 65 agora, então estou indo para o 52º. Quando eu fiz 50 anos, rapidamente, eu achava que ia ser uma mudança na minha vida, né? E ficavam uns babacas me sacaneando, falando assim, meio século, aí botava Équio, Sei né? como é que é. Lembra do Équio? Lembro. Botava, então, e isso hoje em dia já não me afeta mais não, porque a gente está se atualizando sempre, como é o seu caso Claro. também, e dando a devida importância ao que tem importância. Falando nisso, vamos falar um pouquinho do rádio. Vamos lá. Você começou lá, com certeza deve ter sido operador, né? Com certeza. Operando e fazendo a locução ao mesmo tempo. Naquela época de cartucheira, tem lá no meu Facebook, Roberto Costa, tem lá minhas fotos. Cartucheira, com Gates. cartucheira. E a cartucheira, você ao mesmo tempo que você tinha que estar com uma das mãos no pitch, né, que chama ali, do disco, abrir o canal e colocar o cartucho, você estava falando ao mesmo tempo. Você travava o disco, né? Isso. E ficava esperando para soltar ele, em seguida soltar a cartucheira, ou soltando a cartucheira para anunciar, e em seguida soltando E às vezes a música. soltava a cartucheira e tinha que ficar com a mão para ela não sair de azimuth, né? Que senão... Também tinha era isso, complicado, né? Mas é uma escola danada. É uma escola danada. O rádio, você vê que todas as pessoas hoje que eu vejo, que eu aprecio na televisão, que tem uma dinâmica interessante de falar na televisão muito bem, vieram do rádio, né? Inclusive a gente tem uma companheira que é antiquíssima no rádio e na televisão, Cidinha Campos, fazendo sucesso aí. Volta na Rádio Tupi à 1h, não né? é? Muito bem. Como é que pode? 70 e tal anos. 140.732 se eu tenho 64, ela deve estar bem com os 72, 71, por aí. E não perdeu o tempo do rádio, né? Não. Teve aquela adequação e foi embora. Ela também fez televisão, né? Não sei se você lembra, Família Trapo, Otelo Zeloni, Jô Soares, né, Renata Fronze, 60 e alguma 60 coisa. E pouco. E ela sempre foi aquela criatura espivitada, né? E com vontade de realizar, vontade de se comunicar. Parabéns para ela, né, Roberto? E para ela e para todos aqueles petropolitanos também, que hoje estão por aí pela TV afora e no rádio também. Que aqui sempre foi um celeiro de bons talentos do rádio, né? A Petrópolis mandou gente para o Brasil inteiro, né? Mandou gente para o exterior também. Também, né? Exterior. A gente teve aqui em Petrópolis pessoas que ensinaram muita gente a trabalhar no rádio fora, né? Pessoas ótimas. Né? Muita gente boa. Nós tivemos aqui pessoas que mudaram a maneira de fazer rádio, né? Você vê, até pouco tempo, nós tínhamos um artista de projeção nacional no rádio, que é petropolitano. Você vê, o Paulo Barbosa trabalhou nas grandes emissoras de São Paulo, fazendo sucesso, mostrando como é que se fazia um rádio alegre, participativo. Sim. Tive a oportunidade de conhecê-lo, porque ele era amigo do meu pai, ele e a Eliane, né, mulher dele. E hoje, depois a gente vai falar disso, no meu trabalho pelo Facebook, quando eu começo meu programa, eu uso o meu jargão, mas começo com o jargão que ele utilizava, que era meus amigos e minhas amigas. Lembra disso? Lembro muito bem. Veja bem, Roberto, ele gostava, veja bem. Né? Se você lembrar exatamente da tua trajetória, você vai ver que a importância do rádio forjou na sua cabeça a maneira de fazer daquele ponto para frente ali. Foi uma referência maravilhosa que levou você a utilizar vamos abrir aspas, os truques do rádio, né? Para que você pudesse ter um bom desempenho na televisão. Claro, e eu conheci pessoas extraordinárias do meio do rádio também, como que foi a companheiro seu de trabalho, acredito também, que é o Zé Messias, que era muito amigo do meu pai, né, na antiga Rádio Melodia. Foi meu patrão. Que tinha um locutor lá que eu adorava, que está em Minas agora, fugiu o nome dele, careca. Robson Laureano. Está na Rádio Itatiaia. Isso, que era um cracaço. E depois eu tive a oportunidade, por causa do meu pai, de trabalhar na Rádio Nacional, na Rádio Tamoio,
com o Zé Cunha. Lembra do Zé Cunha? Fazia um povo na TV. Zé Cunha de Além Paraíba. Não, um pouquinho mais para lá, Três Corações, não, esqueci a cidade dele, ele sempre falava da cidade dele. Não, não é o Zé Cunha que é de Além Paraíba, não. Quem é de Além Paraíba é um outro companheiro que vai... Eu esqueci, Ponte Nova. Gelcio Cunha. Gelcio Cunha, Gelcio Cunha. O Zé Cunha era de Ponte Nova. Ponte Nova. E ali a gente foi conhecendo... Ponte Nova, que é terra de Tonai, que é terra de João Bosco. E a gente foi conhecendo muita gente boa de rádio pra caramba, e vendo como era, como trabalhava, né? E aquela coisa. E hoje, eu acredito que a comunicação, quer seja pelo rádio, pela TV, pela internet, até no tom pessoal, ela tem que ser feita de uma forma mais objetiva, né? O lead tem que ser mais rápido, as organizações de ideias tem que ser... Ninguém hoje tem tempo a perder, né? Você, outro dia, falou comigo um negócio interessante, a gente vai invadir rapidamente, de forma assíncrona, quer dizer, fora de tempo. Assíncrona, Falcone? Isso é bom para comer com o quê? Isso aí come com queijo. Há prefixo de negação e síncrona, quer dizer que tem sincronicidade, que tem, né, afeição momentânea, né? Então, o que a gente vai mostrar aqui rapidamente, que é uma ideia sua que me clareou o ponto de vista. Eu vim a te explicar um negócio interessante, você contra-argumentou de forma mais inteligente ainda. Te falei, na internet hoje tudo tem que ser rápido. Se tiver alguma coisa com mais de 3 minutos, ninguém vê. Aí o processo que todo geral, mundo né? usa. Mas aí você me falou um negócio interessante e provou através de números que você fazendo um programa de 1 hora e bem dirigido, você tem, baseado nos seus números, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Em média, as nossas, que o pessoal chama de lives, né, na internet, eu faço de segunda a sexta-feira, depois a gente vai falar sobre isso mais à frente. Também não me preocupo muito com o número, não. Me preocupo mais na credibilidade que a gente tem. Mais com a mensagem do que com a produção. mensagem, com o conteúdo e com aquilo que as pessoas estão absorvendo, né? Mas a gente tem em torno de 2.300 a 3.300 pessoas todos os dias. Que é um número interessante, né? Vamos voltar no tempo de novo. Sim, claro. TV Cidade de Petrópolis. Você chegou na TV Cidade de Petrópolis ou TV Cidade Imperial? Eu cheguei na TV... Ainda Cidade de Petrópolis, Canal 2, afiliada à TV Educativa, não é isso? Isso. Então, lá na rua Buenos Aires. Buenos Aires. Ali foi a transição de TV Cidade Imperial, onde a gente era afiliada à TVE, para uma geradora local que a gente virou TV Cidade de Petrópolis. Cruzinho com a experiência de rádio. Quando você entrou naquele local, como você achou o seu caminho? Como é que você organizou o teu potencial criativo e de comunicação para achar uma linha de atuação na televisão? Pergunta muito interessante e inteligente. Na verdade, a gente começou com um programa, né, chamado, antes do Cidade e Comunidade, que a gente tem há 14 anos quase, com o Olhar Espírita, uma visão ampla e racional da vida. E a partir dessa ideia desse programa... primeiro programa espírita realizado em Petrópolis para a TV de Petrópolis. Na história. Como eu também fiz o primeiro programa espírita na história de Petrópolis, na antiga TV comunitária, rádio comunitária, que era a Rádio Pop, lá na Igreja do Sagrado. Eu lembro. E eu fazia um programa espírita do lado de um frei, isso é que era legal. E ele entendia mais de espiritismo do que eu. Isso é que era bacana, tenho muito prazer com essa história. Como é que é o nome do frei? Frei Vitalino. Frei Vitalino. Ele ainda está aqui, não? Mas não é o Vitalino Piaia, não. É o anterior. Não, ele está em Curitiba. A última informação que eu tive dele, ele abriu um canal de TV lá. Olha. Ele entendia muito. Você talvez tenha o inoculado com o vírus da comunicação e ele... Acho que foi ao contrário. É ao contrário. Foi ao contrário. Ele já entendia muito disso. Que bacana, hein? Sabia pra caramba. Mas voltando aqui a 2006, quando a gente começou na TV, final de 2005, início de 2006, como a gente tinha essa experiência do rádio, eu gosto muito de falar, e era um assunto que razoavelmente a gente entendia. Quando a gente começou com isso, eu tentei trazer realmente a linguagem do rádio, mas sempre fazendo com o coração, com o sangue na veia. Sabe, nós somos latinos, né, Falcone? E a gente precisa disso. Precisa chorar, precisa rir, precisa externar sentimento. Não o sentimento de raiva, de rancor, de mágoa, de angústia, de aflição. De hoje, uma coisa que muita gente tem, que eu não gosto e luto contra, que é a questão como é que é o nome? A pessoa que vive o futuro e não vive o presente, ela tem o grande processo da impaciência de não prever, de não viver o momento e viver o futuro, ansiedade.
Então, o que a gente tentou fazer é levar, num primeiro momento, com todos esses argumentos do rádio... A sociedade mata. Mata. Levar essa mensagem positiva de uma doutrina religiosa, né? E foi um momento espetacular da minha vida, que eu nunca mais vou esquecer, e devo muito a você isso, né? De tudo que eu aprendi, de tudo que você me ajudou, de tudo que nós caminhamos juntos, a partir desse primeiro programa, com o Olhar Espírita, que tinha um croma, com o olho piscando atrás. Isso foi invenção... Aqui, corta aqui na aberta. Isso foi invenção dele. Eu dou um croma. Uma hora dessa a gente pode passar isso aqui de novo, o pessoal rir um pouquinho. Vai ser interessante. É bacana. Não, as pessoas vão entender porque o esforço era grande, né, Roberto? Para você ter uma coisa com a qualidade compatível com aquele momento. Sim, a gente não tinha essa quantidade de câmeras HD, a gente não tinha facilidade técnica. E o momento tecnológico também era outro, né, Falcone? Hoje, também evoluiu muito, né? Hoje qualquer um, se tiver um pouquinho de visão, faz televisão. Então, aí. invertendo Bem um pouquinho. Não, mas faz. Invertendo um pouquinho, e você que está em casa vai me dar licença, agora eu vou perguntar a ele uma pergunta só. Então, como é que você vê isso? Se tecnologicamente está todo mundo, se a gente tem um dinheirinho para gastar, ou às vezes até não, está todo mundo muito emparelhado, o que gera o diferencial? Você é um sacana, você dirigiu a minha resposta, né? Eu vejo o seguinte, sendo entrevistado pelo Roberto Costa, né? Eu vejo o seguinte... Como está tecnologicamente quase todo mundo igual, parafraseando um amigo meu, que é o diretor técnico da Tech Cable, chamado Anderson. O Anderson me falou um negócio que calou muito fundo na minha maneira de trabalhar e na minha maneira de fazer televisão. Daqui para frente, o que vai valer a pena é ser produtor de conteúdo. Aí você me pergunta e eu respondo imediatamente. Quem tiver conteúdo de qualidade vai continuar vivo, porque a maneira de transportar isso na casa do telespectador hoje está em poder de todos. Você compra um equipamentozinho aqui, já é HD, daqui a pouco 4K, liga de forma apropriada, se não souber, entra num tutorial na internet, no Google, daqui a pouco você virou especialista. Só que quando der alguma zebra, você vai ligar para quem? Para mim, para eu resolver. Porque não adianta nada você ser um emendador de fio e achar que o resultado final é o melhor do mundo. Não é isso. Então a gente tem que estudar muito, a gente tem que ter condição técnica básica, mas tem que ter uma condição humana de produzir conteúdo. Tem que ter mão de obra qualificada para produzir conteúdo. Você ir para uma televisão e falar nós vai, nós fica, e você ter uma impropriedade de colocação, você não precisa vir para cá para mostrar erudição. You don't need to come up here to speak English. Você não precisa vir aqui para falar inglês. Perfeito. Então, mostrar erudição não resolve. Você tem que comunicar de forma fácil, você tem que comunicar de forma adequada para o teu público, que é isso, Roberto, que você aprendeu com tranquilidade a fazer. Então, o segredo é esse. E quando você lida, por exemplo, no meu caso, que eu lido com as demandas da população, com as propostas que me passam diariamente, cotidianamente, você tem que entrar no mundo da outra pessoa também. Exatamente, né? se colocar na posição dela. A tal da alteridade, né? Você tem que ter um processo diferenciado em relação a isso. Porque falar, papagaio fala também, né? Não, papagaio fala, e geralmente fala palavrão, né? Porque o pessoal ensina, acha bonitinho, né? Então, ponto, ele chegou, fez aquilo ali. E a gente tem muito papagaio hoje na televisão. As pessoas vão até a folha número 2, bom dia, boa tarde, boa noite, e acabou. Se eu não me engano, tem um autor, não me recordo agora, não sei se foi o Edgar Morin, que falava que antigamente as pessoas que não tinham conteúdo iam para a porta da padaria ou do bar dialogar, e hoje elas vão para a internet. Isso, claro, ninguém aqui está querendo generalizar nada. Lógico. Acho um grande, amplo espaço para o debate, para a troca de ideias, inclusive para as pessoas entenderem. Tem gente que fala assim, não é horrível, não é ótimo. Eu faço palestras públicas com fins religiosos, quando a pessoa fala assim, vou desligar o celular, eu falo, não desliga não. Porque a hora que eu citar um autor, você de repente tem um complemento que você pode me dar ali. Então, a internet hoje, principalmente a maior rede social do mundo, que é o Facebook, ela é um complemento disso tudo, ela tem que andar com você. Eu acho isso, você não concorda? Tudo tem que ser utilizado de forma apropriada no mundo, né? Claro. Uma arma de fogo. Eu sou a favor das armas de fogo. Só que a arma de fogo ela tem que ser usada com propriedade, ela tem que ser usada para defender a sua vida, não para tirar a vida de alguém, né? Então, tudo na vida depende do uso. A internet é maravilhosa se você usar com
justiça, parcimônia, usar com bom senso, né? Porque você, em função dessa capilaridade, em função da quantidade de gente ligada nessa monstruosidade, entre aspas, que é a internet, você pode construir uma grande ideia, um futuro de uma pessoa, como pode destruir a vida de todo mundo, de pessoas de maneira injusta e irregular. E eu ainda acredito que é um meio de comunicação novo. A gente não tem a pretensão de ser correto, exato o tempo inteiro também. E a gente ainda não aprendeu, né? Assim, né? A gente ainda não aprendeu o rendimento máximo disso ainda, vai demorar. Por isso que o trabalho que eu exerço hoje pela internet é o mesmo que eu comecei com você lá em 2006 para 2007 com Cidade e Comunidade. De trazer as pessoas para perto, entender o mundo delas e tentar ajudar de alguma maneira, inclusive ninguém está aqui para formar a opinião de ninguém, mas para colaborar. Elementos, né? você dá elementos. Exatamente. Eu me sinto hoje, Falcone, como eu sempre me senti com Cidade e Comunidade, como um observador da cidade. Um observador que tem que estar atento a tudo, inclusive dos dois lados. Eu falo hoje uma coisa que eu escutei o Ricardo Eugênio Boechat, para mim um fora de série, um extra classe, falar uma vez no programa dele na Band, né? Partiu muito cedo, infelizmente, que ele falou assim, para mim quem tem fé pública é o povo. E eu utilizo isso hoje para mim. Para mim quem tem fé pública é você que está nos assistindo, porque você, a hora que tiver um problema de vazamento de esgoto, de buraco na sua rua, de um pagamento que não saiu, você servidor público que está sendo perseguido ou não, o que estiver acontecendo com você, para mim você tem fé pública. Porque muitas das vezes também, Falcone, o próprio poder público ou aquele de direito que deveria te responder de forma imediata hoje, através das assessorias de comunicação, das coordenações, não te responde. Então saíram dessa linha do meio, que tem que ser a comunicação. Ninguém tem tempo para responder daqui a um dia, 2. A gente vive numa cidade, gente, com todo respeito aos profissionais, desculpe aqui se eu estiver me alongando, Falcone, que não tem jornal segunda-feira, cara. Eu sempre brinco com as pessoas. Se o mundo acabar na segunda ou no domingo, você vai saber na terça. É igual uma coisa que é sacanagem, eu sei, mas o pessoal fala, né, que em Portugal os restaurantes fecham para a hora do almoço. Fecha para o almoço. Mas na Espanha isso é uma realidade. É uma realidade. Na Bahia também. Ah, é? Estive lá. Eu cheguei lá 1 hora para almoçar, o cara, não, meu filho, a gente abre 3. Então você pergunta alguma coisa numa loja lá, tem isso assim, senhora? Ela falou, tem não. Baseado nisso tudo que a gente viu, sim, que você hoje está com uma outra visão, qual foi a importância, por exemplo, do olhar espírita na sua formação como homem de comunicação? Sim, a partir daí a gente construiu tantas histórias bacanas e me deu uma proximidade tão interessante com pessoas que não me conheciam, que só me conheciam do rádio ou de outros trabalhos sociais que eu faço, e isso me gerou uma perspectiva de estender o meu olhar para mais além, como o próprio programa já mencionava. E aí deu a ideia do Cidade e Comunidade, que começou em 2006 para 2007, né, com meia hora de programa. Você chegou para mim e falou, vamos começar com meia hora, eu não sei se isso aqui se eu vou conseguir manter a peteca voando, é muita coisa, e meia hora, não parece não, mas a gente tem 4 breaks comerciais, eu acho que eram 4 breaks, 3 breaks comerciais, e eu tenho que preencher isso, e você foi que foi, né? Porque é melhor, né, você ir um passinho depois do outro, porque a natureza não dá saltos, né? E eu, na época, eu me consultei com uma jornalista que a coisa que dá salto na natureza é sapo, e às vezes a cobra engole. Pois é. Ela foi criadora, fugiu o nome dela agora, peço perdão, da TV, aquela TV de propaganda no Rio, se foi para São Paulo, fez muito sucesso, esqueci, fugiu o nome agora. Shoptime, exatamente. Ela falou assim, na careta, né? Ela estava tomando sol onde eu moro, ela é minha vizinha, aí virou e falou assim, isso não vai dar certo nunca, porque ninguém vai participar. Rapaz, aquilo foi tão importante para mim, Falcone. Foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu. Igual o meu filho Dudu, primeira transmissão que ele fez para a TV Globo, Esporte. Chegou lá, mostrou para mim o resultado lá, falou, pai, olha só, o que você acha disso? Eu falei, meu filho, isto está uma mercadoria. Ele ficou triste comigo no dia. Há uns anos atrás ele veio e falou, você tinha razão, é isso aí. E aí, voltando no Cidade e a gente tem essa responsabilidade, sim, você com a população e eu com os filhos, né? Falar a verdade. Aí, quando ela me falou isso, eu falei, o quê? Aí, eu, na época também, não, isso foi depois. Aí eu falei, o quê? Não, é meu sonho, e o meu sonho eu vou realizar. Não adianta vir falar mal, ruim, mas não tem jeito. Era a minha perspectiva, era o que eu queria fazer.
A partir daí eu falei, não, agora o couro vai comer. Aí nós criamos, eu me lembro do número até hoje, 81226451. Era o telefone, na época, de mensagem só, não E o existia... pior que eu lembro também. Hã? O pior que eu lembro também. Lembra também? Lembro. Como é que pode, né? Não existia só não existia o WhatsApp. SMS só, Era né? SMS. E aí o programa explodiu. Era demanda direto na TV. A TV nessa época Você já foi tinha... o primeiro que Sim. utilizou o celular Sim, em foi, tempo real. foi. Lembra disso? Lembro disso, foi. E também o que aconteceu? Nessa época a TV já estava na Rua Dom Pedro. 465, 420, né? 600, 480, 460, 460. E as pessoas começaram, inclusive, para patrocinar o programa. Porque eu tinha... Condição técnica fraquinha, 2 estúdios só. Não, né? mas já estava direitinho. Já estava? Ia direitinho, com os trancos e barrancos, né? É que eu tenho que contar uma história do primeiro programa antes do Olhar Espírita, se der tempo. No primeiro programa Olhar Espírita deu um problema na hora ao vivo, né? A gente podia ter feito gravado, fizemos ao vivo com croma. Só que aí deu um problema. Eu estava fazendo o programa como eu estou aqui olhando para a câmera agora, e o Falcone aqui embaixo, consertando, não sei o quê. Mas isso fez a TV Petropolitana criar vida. Porque problema todo mundo. Tu não tem problema na tua casa, filho? Hã? Não, a gente já teve aqui cenário caindo, já teve de tudo. Uma vez eu estava entrevistando minha querida e já falecida, infelizmente, Cleusa Blanc. Aí na hora do intervalo, essa história é engraçada, na hora do intervalo tinha uma bolinha de papel e eu joguei. Ela estava sentada numa cadeira alta, ela foi buscar, foi embora. E depois para fazer o programa. Criatura maravilhosa, né? Todo mundo rindo até cansar, né? Para voltar. Isso tem essa lembrança é legal. Eu tenho uma amiga chamada Isabel, lá do Valparaíso, beijo para ela, e ela falava assim, Roberto, sabe por que eu gosto do teu programa? Porque o teu programa tem vida. Outro dia você estava fazendo um programa falando de uma coisa séria, eu estava escutando um neném chorando. Quem era esse neném? Giovana. Giovana, sua filha, que ficava engatinhando no cenário, e eu de olho nela ali, eu passava as manhãs com ela, né, e é bacana. Então, dentro de todo esse contexto aí, quando a gente começou com Cidade e Comunidade, a gente pensou assim, caramba, não tem que dar certo. E como a demanda também da população estava muito reprimida, a gente utilizou toda a linguagem do rádio, com a facilidade da imagem da TV, para criar essa perspectiva de trazer para perto e as pessoas credibilizarem o nosso programa. E tem uma coisa muito séria com a comunicação. A partir do momento que você credibiliza alguém, isso é para sempre. Por mais que a pessoa te decepcione, às vezes. Uma outra coisa que é importante também, né, Roberto? Para o profissional da área, que chega, terminou, eu fui na sua formatura. Você lembra disso? Claro que eu lembro, Tava lá. Fico feliz por isso. Estava lá. Pô, daqueles todos que eu vi ali, que me perdoem, você e mais uns 2 eram os caras que se destacavam naquela turma ali. Agradeço. Né? Obrigado. Você vê que você foi jogado aos leões várias vezes, né? Roberto, vamos fazer vivo o carnaval. Roberto, vamos fazer agora, não sei o quê. Agora, peraí um minutinho, Falcone. Vem cá, você que está em casa. Chega aqui. Não, chega aqui comigo. Obrigado. Você que está em casa agora, se prepare para 14 horas de programa. Fica tranquilo. O que vai acontecer? A gente daqui a 1 minuto e meio vai estar indo para o primeiro break. Só que eu não vou entrar com esse assunto agora. A gente vai falar do finzinho da mudança do olhar espírita para o Cidade e Comunidade. O que você trouxe de referência nesse início, além do que a gente já falou? Na verdade, não foi nenhum fim, porque o olhar espírita continua ainda, né? Por bastante anos. Mas trouxe muito do conteúdo que a gente utiliza também. Não, o fim eu estou falando da linha sua de raciocínio, do que partiu de uma coisa assim mais solene, mais lúdica, uma coisa, né? Do primeiro momento. Exatamente. Mas esse primeiro momento me veio acrescentar muito, Falcone, para trazer também... Que você foi construído, a gente está falando da construção do Roberto Costa. Exatamente. E esse primeiro momento do olhar espírita, ele me trouxe assim, peraí, eu vou falar das demandas da população, dos problemas, das soluções. Naquela época eu colocava as pessoas ao vivo, as pessoas iam no estúdio, etc, etc. Mas ele me deu, o olhar espírita, o tom para agregar a pessoa e falar com ela, olha, você não tem só problema na vida. Tem um outro direcionamento que a gente pode dar para todos os fatores da existência. Você conseguiria fazer isso sem ter a parte técnica da faculdade? Ia demorar mais? Ou você ia fazer com tanta presteza e com tanta habilidade do jeito que você fez? Não, a faculdade me ajudou muito, principalmente na parte teórica que você coloca na prática. Porque tem um cidadão aí da mídia aqui de Petrópolis que estudou comigo, não, foi anterior a mim, que ele falava assim, teoria não serve para nada. Aí eu lembro de um amigo meu que fala assim, você sabe por quê que cabrito faz cocô em bolinha? Você não entende nem de coisa, vai entender de comunicação.
Então eu falava Esse cara fala isso mesmo. Fala. A teoria me deu esse subsídio, essa base, esse fundamento. As experiências dos meus professores. Eu tive professor, quando eu fui para a faculdade, eu estava com 36. Eu tive professor com 38 anos que tinha 28, 10 anos a menos do que eu. Sabia tudo. Sabia. Ele ia com a guitarra, para coisa que ele ia sair dali, ia fazer show. Cara, isso é exemplo. Ah, o cara é mais novo. Não, mais novo, mas sabia pra caramba. Pablo, o nome dele, me lembro até hoje. Rosemarie, Flávia Pitaluga, excelentes professores. Bibiano foi meu professor de português. Cara extraordinário. Então eu tenho esses exemplos e isso tudo me fez acordar. E aliás, um bom professor de português forja um bom repórter, né? Claro, você sabe disso, acho. Né? Que você tem que... E né? um detalhe aqui que eu nunca contei na televisão, né? Quando eu comecei, e criei um jargão, com muito prazer por estar na sua companhia, com muito prazer de estar na sua companhia, com muito prazer de você estar na nossa companhia. Isso eu fui consultar com um professor de português. Eu falei, tá certo? Ele falou, você pode fazer de todas as maneiras, que de todas as maneiras está correto. Professor Bibiano, que eu devo isso. A gente tem que agora fazer o primeiro break Paradinho. E mandar um grande abraço para o professor Bibiano. Um grande abraço. E um brinde aqui também, né? Saúde. Todo esse passado que a gente tem, bacana demais. Isso aí, ué. Isso aí. Tem história para contar. Eu gosto de ter história para contar. Parece que é coisa de velho, saudosista, mas não é não. Isso quer dizer que se você sabe de onde você veio, provavelmente você sabe aonde você poderá e gostará de chegar. Não é isso, Roberto? Isso aí, perfeito. Vamos para o primeiro break, tomando essa aguinha aqui, a gente volta já já com o Roberto Costa, entrevista. Né? Não tem... Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Voltando com Abrindo o Jogo, nosso convidado de hoje, Roberto Costa. Roberto, vamos agora falar das coisas que nós fizemos juntos. Vamos. Chuva pra caramba, carnaval acontecendo, a gente tentando levar isso para o telespectador a qualquer custo. Do que você lembra? Lembro de tudo. Não vem com esse papo que eu lembro de tudo. Para começar, foi a primeira transmissão ao vivo que eu fiz pela TV, foi o Carnaval. E eu sou amante do samba, amante do Carnaval. Aliás, já vou falando aqui, vou desfilar pela União da Ilha esse ano, vou desfilar na ala de compositores da União da Ilha. Vai lá, bota na Globo lá, quem sabe vai me ver também, né? Se eu não me engano, a minha ala é a última da União da Ilha, estarei lá desfilando esse ano. Domingo para segunda-feira, penúltima escola de aproveitar esse gancho, esse negócio de compositor é um negócio bacana, né? É bacana.
Parece que tem um prêmio bom pro... Mas não entrei por causa disso, não, Falcão. Não, eu sei, mas é uma realidade, Mas né? toda escola, né? Existe a aula de compositores e tem escola que encomenda samba também. E isso é pago. Né? Tem um prêmio para quem ganhar. É bacana, é muito legal. Que Todas bom, as né? escolas. É bom todas. que motiva, né? E, inclusive, esse ano, a gente vai ter Independente de Petrópolis desfilando lá em Madureira, na Intendente Magalhães. Bacana também. Pô, será que o Mestre Ivo consegue? Consegue, esse ano consegue. É mesmo, consegue. Já tá ensaiando, já está tudo direitinho. Esse rapaz, ele tem um problema, né, rapaz? Você vê que ele é insistente, Ele é insistente, né? isso é bacana. E ele é querido lá ou ele fica falando é muito bobagem? querido, É. muito querido. Conhece todo mundo conhece ele. É um cara que milita em todas as escolas. É o nome de Petrópolis. Ele é bem introduzido. A gente tem outras nesse pessoas, o Anderson na Tijuca, a Renata na Grande Rio, o Roberto na ilha um pouquinho, pequenininho, mas está lá crescendo. A gente tem uns petropolitanos indo para lá, já que o carnaval daqui está complicado. O pessoal acho que ainda não achou o caminho, Não, né? não Não achou sabe o se faz coisas só nos bairros, ainda, eu não sei se vai ser assim, né? Provavelmente. Que parece que aquele carnaval grandioso Não, que acontecia não. na avenida principal aqui, não, Tem né? que se reinventar o carnaval aqui, né? Acho que isso é até assunto para outro programa, para a gente fazer um debate aqui com outras pessoas, que eu acho interessante isso. Trazer pessoas do comércio, Claro. trazer pessoas da área política Sim. e saber o porquê, né? Para onde vai, como Eu tenho uma ideia de carnaval, né? Acho que a gente está um ano eleitoral, atenção aí vocês que são pré-candidatos a prefeito, né? Vamos escutar o mundo do samba. Porque, eu tenho uma ideia, eu também tenho. Não, o Falcão samba também não dá tem, voto não, mas tira. Mas tira. É isso? Mas voltando aqui ao nosso samba, Sim. né? A nossa Grêmio Recreativo Escola de Samba, Canal 16. Muito bacana, muito bacana. A gente sofria, mas olha, é a coisa mais prazerosa que eu já fiz em toda a minha passagem pela TV, foi transmitir carnaval pelo Canal 16. Foi espetacular. Você lembra dos programas que nós Experiência fazíamos aqui, os esquentas? Era no estúdio. Teve uma época até que a gente tinha um patrocínio de uma comida, né? Que ninguém aguentava mais de tanto que vinha. Lembra disso? Lembro. Era lá do meu amigo Serginho, grande figura. Mas o mais bacana era a proximidade com o povo. Sempre é. A TV local tem disso, né, Falcone? A proximidade com o povo. E o carinho que tinha com a nossa programação é uma audiência absurda. Absurda. E sempre com o povo em volta, né? Nada estanque, né? Nada escondendo a presença da gente, da população. Participação 100% de Massacre, todos. era um massacre de audiência e a gente teve bons parceiros com isso também. E eu sinto falta da gente ter o próprio desfile de carnaval que nós cobríamos ao vivo e total, né? A dispersão, concentração, o desfile todo. Todas as escolas reverenciavam a nossa transmissão. Era um negócio emocionante demais, inclusive para quem estava em casa e você que acompanha sabe disso. Né? E muitas brigas também, né? Teve época que a Liga das Escolas de Samba resolveu proibir a gente de transmitir. Só podia proibir 3 minutos, lembra? 3 minutos. Transmitir 3 minutos. Só confusão. Mas a gente transmitia com a câmera... A gente transmitia assim mesmo. E vamos... Por que a gente transmitia assim mesmo? Fala, tem nome do Falcão, tenho certeza disso. Porque a gente nunca vai deixar você na mão. Né? E simplesmente. Eu acho que a função da TV é levar para a casa das pessoas tudo aquilo que elas gostariam de ver. Ou naquele momento estão impossibilitadas. Claro. Né? E você informar de maneira simples e objetiva. Não é tentar fazer imagem de cabeça para baixo, ficar inventando urubu voando de costa, nada disso. A pessoa gosta de saber o que acontece na cidade dela. Por isso que aqui na TV você não vê um filme, você não vê uma novela, porque nada disso é Petrópolis. Então, o local é muito mais importante. Muito mais importante. E a gente não teria, por exemplo, condições de competir com, por exemplo, Netflix, competir com TV Globo. A TV, o Canal 16 vai fazer quanto tempo? Quantos anos esse ano? No dia 7 de setembro ele faz 19 anos. Há 19 anos você sente que o canal é representativo da população petropolitana? Não sou eu que sinto, não. A classe política sente, a classe trabalhadora sente, todo mundo gosta da gente, conhece, já viu. E os ricos, que eu chamo de classe A e classe AA, eu não vejo o canal local. Tá bom, pega o nome de um deles aqui e diz, esse cara é pedófilo. Na hora, esse cara aqui... Vem ao vivo. Ele está na Lava Jato. Em 2 segundos, automaticamente, a gente já tem alguém reclamando aqui. Claro que a gente não faz isso de ofício, né? A gente dá a notícia. Se isso for notícia embasada, certamente
vai aparecer E aqui. como você mencionou o Carnaval, eu menciono também o processo eleitoral que nós transmitimos juntos. E eu Primeira só não vez fui... que alguém fez ao vivo, tudo. E eu só não fui para o Guinness Book porque ninguém assinou isso. Quantas horas? 11 horas transmitindo ao vivo, em pé, no estúdio. 11 horas ininterruptas, eu fiquei ao vivo. E para o banheiro, como é que fazia? Não, no intervalo dava. No Dava, intervalo, né? tomava uma Aquele água. pip-dog rapidinho. Eu me lembro da querida Meilin, que trazia coisa para eu comer no estúdio, que eu não saía dali, porque os repórteres estavam nas ruas, trazendo a demanda, e a gente apresentando até a saída do resultado. Eu só não me recordo qual foi a eleição, não me lembro o ano, mas foi uma experiência muito válida. E a última, agora, a do Bernardo, a gente transmitindo ao vivo, se bem que eu fiz isso também na eleição do Rubens, a televisão era na Dom Pedro, a gente esticou um cabo direto para o TRE. O TRE do outro lado da rua ali, e fazia ali dentro. Sim. Né? E essa última agora do Bernardo, a gente fez voto a voto, transmitindo ao vivo dentro do TRE, a única emissora. Instantaneidade, então, né? Instantaneidade. O Que ainda faz diferença na televisão. Faz, principalmente naquele momento ali de saber qual é o futuro da cidade. Vai para quem Sim. esse desafio, né? Porque eu acho que é um desafio, você com o orçamento que tem, o pessoal abre a boca e fala 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 50. Pouco. É pouco. Se não houver gestão, se não houver uma maneira muito criativa de se utilizar esse dinheiro, não serve para nada. É pouca coisa. Né? Agora, quer ver outra coisa que nós fizemos juntos também, que foi bacana? A Bauernfest. A As Bauernfest foi primeiras um marco Bauernfest, interessante. fizemos. Pena que a gente tem tido muita dificuldade de refazer isso, né? O cidadão petropolitano, ele gosta de ver o cidadão petropolitano nos eventos. Exatamente. Então, Sinto isso hoje mais do que nunca. Por isso eu continuo com a mesma efervescência de ler o recado. Eu coloquei hoje aqui no Facebook que eu estaria aqui às 10h30 da manhã ao vivo. Esse programa tem várias representações. Faz uma experiência. Né? Nós estamos ao vivo, faz uma experiência. Só de brincadeira. Eu vou pegar aqui, posso mandar um alô para a galera que já deu a mensagem aqui pelo meu Facebook? Entra lá também, gente. Roberto Costa no Facebook. Não tem mistério. Estou lá eu com a cara, com o símbolo da União da Ilha aqui. Você vai achar lá, eu te adiciono. Se não tiver como adicionar, a gente entra no Cidade Comunidade TV. Aí eu botei, daqui a pouco estarei no programa do Falcone. Aí tem aqui, quer ver, ó? Só o pessoal que Márcio Lima, Pati, Solange, Ruth, Mauro, peraí que fugiu aqui, Cristina, Daniela, Rosa, Patrícia, Eliane, Paulo, Heloísa, João Paulo, Carla, Mara, Glauco. Aí tem as mensagens também, né? O André Luiz Ribeiro fala que eu faço falta na TV. O Alexandre Duarte falou para mandar um alô para a mãe dele, Dona Terezinha. Beijo para a senhora. Daniela Freitas, Giovana Costa está assistindo. Bom dia a todos do Canal 16. A Célia Regina também está assistindo, minha querida amiga. Beijo para ela. E também a Cláudia fala, estou assistindo. Abraço a todos aí da TV. A Cláudia Maria lá, que é vitoriosa também. Beijo para ela. Muito obrigado. Né? Isso, você vê, uma rápida amostragem. E a gente não impulsionou através de estímulos aqui, não fez isso nada. Foi nos últimos... O programa está com 43 minutos, foi na última 1h30. 1h30. Bacana você isso. Vê, né? Esse carinho é o patrimônio que a gente tem, né, Falcone? Não isso tem aí. jeito. E para manter é um negócio que não é muito fácil, não. Agora, para perder, é 2 minutos, né? Mas mesmo assim, a não ser que haja um caso de muita relevância, ou o cara abandonar tudo, como alguns artistas fazem de vez em quando, né? Pela pressão também da resposta. E eu acho assim, eu não sei se você concorda comigo, nem você que está em casa, mas eu não acredito naquele cara que quer agradar todo mundo. Acho que agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu. Eu não acredito nisso. Acho que a gente tem que ter um nicho de mercado, eu acho que a gente tem que trabalhar com o processo que você acredita, naquilo que você se atém para trabalhar. Principalmente se você trabalha com informação, né? Claro, você trabalhar com informação de forma venal, pior coisa que tem, é criar dificuldade para vender a facilidade. Vender facilidade, isso a gente sabe que tem muito, né? Não dá certo. Tem. Tem muito. Tem. Mas agora com essa suposta... pode fazer tudo na internet, né? A internet aceita tudo. Com a evolução... Mas aí, com o olhar do horário espírita, eu lembro de Paulo, que fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Mas aí a pessoa demora um tempinho para entender, né? O funcionamento do universo. Para mastigar isso. É porque ela, às vezes, se centra como a coisa mais importante do universo, faz o que bem quiser e não sabe que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, citou Paulo também. Não tem jeito. Então, a gente fica pensando que tudo é bom quando é utilizado de forma lícita, né? Você usar a internet, que é esse veículo magnífico. E outra coisa, Falcone, pelo bem. Que eu penso muito hoje em dia nisso. A gente erra.
Normal errar. Tem que ter humildade de pedir desculpa. Peço claro. desculpa se eu errar, porque eu não sou comprometido com o erro. Eu não sou comprometido. Se eu tiver que voltar atrás, eu volto. Muito né? pelo contrário, é comprometido com a verdade. Com a verdade. Claro. Então, se errar, olha, Roberto, não foi isso aqui, tá bom, vamos aqui. Me desculpe. Meia culpa, minha tão grande culpa. Lembra da Igreja Católica? Lembro. A gente vai, chega lá e fala, errei, pô. Acontece. Mas o que a gente vê hoje também é um grande emaranhado de pessoas que estão atirando para todos os lados. E eu não sei se isso é bom. É democrático? É democrático. Mas eu não sei se isso é positivo para a comunicação. Tem um negócio chamado responsabilidade, né? A pessoa tem que fazer o que ela achar interessante, mas com responsabilidade. Quanto tempo você trabalha em comunicação? Rádio e TV? Olha, eu comecei emendando fio na Petrópolis Radiodifusora aos 13 anos, com o Ivo Nicolai, que era o meu professor. E eu estou com 64, vou fazer 65 daqui a uns dias, então você vê aí 50 e tal anos aí. Há mais de uma década? Mais de um meio século. De meio século, uma década. De 5 décadas. E se você não tivesse credibilidade, você não estaria onde você está hoje. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, mas isso eu acho que é natural. Mas eu acho que a credibilidade é fundamental. Não é um patrimônio que você tem? Eu posso dizer é o seguinte, esse patrimônio é um patrimônio que eu, de coração, transfiro para quem precisar. Às vezes as pessoas vêm e me perguntam uma coisa, se eu souber, vai ser transferido com todo carinho e amor, né? Porque a gente fica preocupado em se encastelar no próprio suposto conhecimento, aí não evolui. Não faz contato com outras pessoas que podem, naquele momento, ter a solução para o que você está procurando. Sim. Então, às vezes, o cara tem uma visão que foi desenvolvida num caminho divergente do seu, mas que pode te ajudar a resolver um problema da sua ótica ali que você não está entendendo. Então, e o crescimento se dá através dela. Geralmente as pessoas falam que a discussão leva à luz, né? O direito ao antagônico, o direito ao controverso é que leva o homem à evolução. Já pensou? O cara falou uma coisa, todo mundo igual vaca de presépio, balançando a cabeça. E nesse nosso bate-papo aqui, né, via de mão dupla, claro. Eu sinto falta disso hoje, não sei se você se sente assim também. Não acho que a comunicação, de uma forma geral, em Petrópolis está caminhando só para um lado, não? O que eu posso te falar? Eu acho que, por exemplo, vamos falar da vida da cidade. Todo mundo fala mal, mete porrada no Bernardo Rossi, fala um monte de bobagem. E algumas coisas são acertos também, deixa a desejar também. Mas se você fizer uma análise crua e nua disso tudo, você vai ver que eles divulgam muito mal tudo o que fazem. Tem muita coisa que é feita e o ser humano, que é o munícipe, não sabe. Ou tem muita coisa que é feita a meia bomba e divulgada como se fosse a panaceia de todas as coisas para serem resolvidas no mundo. Eu vejo esse problema de comunicação. Eu não comungo da mesma opinião que você. Por favor. Mas é assim que é legal. É exatamente disso que eu sinto falta. O que você percebe? No processo. Eu percebo um governo que não tem consistência. Sim. Eu percebo um governo de pessoas inexperientes, um governo que politicamente não tem mais aliados, que está buscando desesperadamente fazer aliados para poder se compor para a próxima eleição, um governo que esqueceu a população de baixa renda. Meu sempre foi reto, sempre vai ser, com todo respeito ao Bernardo Rossi e toda a equipe dele, sem problema nenhum. Acho que não tinha experiência, como o próprio Pisciani falou lá atrás, para ser o prefeito de Petrópolis nesse momento. Acho extremamente esforçado, acho que acertou em algumas coisas, claro, lógico, evidente, mas acertou principalmente no início, quando tinha dinheiro ainda. Os primeiros 100 dias do governo foram muito bons e ele perdeu os aliados, né? Perdeu o Paulo Igor, que era um cara que era o braço direito e esquerdo dele, perdeu o Pisciani, perdeu o Pezão, perdeu o Cabral, perdeu o pessoal que era o time dele. E acho que isso, eu gosto dessa palavra, mas eu vou falar, depauperou um pouco a estrutura toda, ele teve que buscar outros arranjos. Mas você não acha que isso talvez sejam coisas que foram para a parte do governo que ele não podia controlar? Né? Que, por exemplo, perdeu o Cabral por motivos óbvios. Perdeu o Pezão pelos mesmos motivos. Pisciani também pelos mesmos motivos. Você não vê que ele também tem o mérito de tentar se organizar quando perdeu essa quantidade de parceiros também? O mérito de tentar se organizar, sim. De conseguir, não.
Tentar. Você acha que não dá mais tempo? Acho que. Não, dá. Agora ele vai inaugurar muita coisa. Eu estou fazendo um apanhado lá e vou colocar na minha página depois para você ver, das coisas que ele inaugurou em janeiro. Inaugurou um turbilhão de coisas e acho que daqui para frente vai ser assim. O discurso dele e de outros políticos também é sempre o mesmo, aquela coisa de olhar para o retrovisor, o outro deixou a cidade falida, a gente sabe disso tudo. Mas no frigir dos ovos, o que eu vejo hoje na cidade de Petrópolis, falando da minha opinião como observador, acho Petrópolis uma cidade quebrada, uma cidade que não tem recurso. Quando você falou 1 bilhão e... 1 bilhão e 50 dá milhões. para alguma coisa? Eu acho que do jeito que está a necessidade da cidade aí, eu acho que o orçamento vai precisar de uma gestão estratosférica. Exatamente isso. O orçamento que nós temos hoje é para cobrir o que a gente já tem e contar com que não aconteça outras coisas. Então, quando eu digo que ele perdeu os aliados, é porque ficou mais difícil trazer a verba do Estado, o Estado está quebrado, ficou mais difícil trazer a verba federal, mesmo amealhando o governo tem trazido alguma coisa aí. O Wilson Witzel tem trazido alguma coisa, 20 milhões. Melhorou um pouquinho. Mas, por exemplo, a verba da UPA nunca mais veio, das UPAs. Nunca mais veio, desde o governo passado. Isso também nunca mais foi cobrado. Ele está se ferrando sozinho. Está se ferrando sozinho. Isso é o mérito dele. Está conseguindo manter as UPAs, mal ou bem, aí quem vai falar isso é a população, mas está conseguindo se manter. Você no seu blog recebe... Blog não. Desculpa. Você recebe... É porque blog hoje está sendo utilizado de uma maneira meio pejorativa também. Eu não sei se você sabe, mas ainda aqui na TV, eu fui o primeiro aqui em Petrópolis a fazer blog, que era o Roberto Costa Conversa, que virou um quadro do programa. Sim. Aí eu vi que o blog não era uma alternativa viável para mim, continuei na TV e na internet agora. Né? Você no seu Facebook, isso. Você recebe demandas das pessoas? Todo dia? Todo dia. Qual é a opinião sobre essa visão de sair entregando as coisas? A população sente que é uma medida eleitoreira ou eles agradecem por mesmo tardiamente receber benefícios? Acredito que hoje a população de Petrópolis faça os dois. Agradeça, demorou, mas fez, mas também tem esse sentido de achar, de enxergar que isso tudo está sendo feito no último ano porque ele quer se reeleger. Essa é uma síntese, né? A gente não pode aqui generalizar, eu não gosto de generalizar nada, mas... Inclusive, né, vamos fazer um mal comparando aqui, você não tem a minha idade, mas deve lembrar do governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Foi antes. Depois, Paulo Maluf. Os dois tinham... Rouba, mas faz, né? Garoto, isso aí. Que não é o caso do Bernardo. Que não é o caso do Bernardo, que demorou, mas faz. Que é o demorou, mas faz. Né? Eu lembrei isso. Eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo e nem tem que saber. Quem tem que saber é a população. Cidadão, né? Isso não é função da gente. Mas a gente tem a função de levantar a bola. Quem corta é o cidadão. Exatamente. Então, a gente não pode deixar de falar no assunto. Exatamente. E eu percebo isso, Falcone, em todos os meios de comunicação hoje, que tem muita gente falando, muita gente multiplicando. Os releases da prefeitura vão para todo mundo, né? Sim. Agradeço sempre a participação de todos lá que me mandam dados, fundamentos, etc. Roberta Costa fazendo um bom trabalho lá. Rabelé foi para lá agora Rabelé também. Isso. Aí o que eu percebo hoje? Essa análise, falta também a troca de ideias, que eu vejo pouco na TV, pouco no rádio, nada, no jornal menos ainda, né? De trocar ideia, para dar consistência na sua opinião. Mas você então está falando corroborando o que eu falei, que eles divulgam mal o que fazem, né? Não, acho que eles divulgam. Eu acho que eles fazem mal, não mal divulgam. Você acha o quê? Você acha que é mal aplicado? Acho que o governo não tinha projeto, acho que faltou... Por exemplo, fez um trato agora com o DR e não tinha projeto. E o DR... E outra coisa, não tem que fazer trato com o DR. DR tem que fazer, pô. Que aí eu vou tirar meus funcionários da falando da estrada... Os buracos, do Hermogênio Silva, União Indústria, etc. E outras parcerias também. Perdemos um dinheirão de algumas coisas aí por falta de projeto, como perdemos no governo anterior também. Então, o que está faltando? Está faltando gestão, está faltando alguma coisa diferente. Você acha importante uma ideia que eu ouvi isso no governo Paulo Mustrange, de Petrópolis ter um escritório em Brasília? Será que isso... Nunca pensei nisso. Sinceramente, eu nunca pensei nisso. Mas se eu fosse prefeito e não tenho pretensão, não sou candidato, vou apoiar outro candidato a vereador, não sou candidato, só se o mundo acabar. Será que é uma ideia válida? O quê? A ideia válida é, se eu ganho para prefeito hoje, eu pego o Falcone, vai ser meu vou inventar um cargo aqui, né? Que aí já vão meter o pau em mim, porque eu vou inventar cargo. Mas ia ser o meu consultor para assuntos financeiros em Brasília. Vai plantar o pé lá, só vai sair quando... Sabe aquela coisa de cumprir meta? Você que é vendedor sabe disso. Então, tu vai cumprir meta, você tem que trazer isso e isso. Depois que tu trouxer isso e isso, como dizia a Dilma,
depois que a meta chegar, você vai dobrar a meta. Segunda-feira, Ministério da Saúde, às 10 horas, para perturbar. Isso. A gente não tem dinheiro. A gente não tem Ministério dinheiro. de Transporte para arrumar dinheiro para. Perfeito, exatamente. Mobilidade urbana. Tem um filme do Denzel Washington, que ele tem que levar o livro, sabe? Tu é esse cara. Ah, eu já vi. Parece o livro, você sabe onde estava o livro, né? Você sabe, Eli. Você sabe onde estava o livro, né? Aonde estava o livro? Na cabeça dele. Na cabeça dele, sim, no final do... Ele já está meio quebrado. Aí eu vou fazer contar o filme, negócio que o cara... Eu detesto esse nome, chama spoiler. Pô, spoiler nada. Pô, que é isso? Muito interessante o filme. A gente saiu um pouquinho do assunto aqui, mas acho interessante porque acaba aglutinando naquilo que a gente sempre fez na TV e faz hoje na internet, que é tratar da realidade do pernambucano. E agora, seu sacana, agora é minha vez. Você veio para cá para dar doce para criança e agora está tirando. Você ainda não falou nada. Roberto Costa volta para a televisão ou não volta? Ué, vamos conversar, né? Vamos conversar. A ideia é da gente... O que você acha? Vai lá na minha página, Cidade Comunidade TV, e fala assim, pô, você faz falta na TV? Eu fiz uma postagem lá, o que você quer ver na TV? Mas eu ainda percebo, Falcone, como eu gostava muito do Boechat e por muitos anos o acompanhei, eu acho que falta essa coisa da gente pensar junto com o povo. Não é? Porque vê se eu estou errado. Eu penso assim, o cara que te assiste, ou ele tem a opinião dele e quer saber a sua, ou ele não tem opinião e quer começar a construir através do seu processo. Então, eu acho importante isso. São os famosos formadores de opinião. Eu acho isso importante na TV. Ter alguém para falar. Aí vai ter o cara que vai falar assim, pô, o Roberto é craque, puta, ele fala bem, ele tá embasado. Aí o outro vai falar, pô, o Roberto só fala besteira. Mas tá... Zé Ruela. Mas vai estar, Aí vai estar, e vai me dar um pau na mulambada. Mas ele vai estar com mais uma análise daquilo tudo que está sendo atravessado, construído. Vai receber elementos para raciocinar. Exatamente. Eu penso muito nisso. Também penso nisso. Eu acho que a gente não tem que transformar as pessoas em gado, em colocar balizamentos. Olha, você só pode passar por aqui e o fim você sabe qual é. Perfeito. Isso eu acho que é o maior crime que existe no processo democrático. Perfeito. Então, o povo não sabe votar? Entende? Lembra disso? O Pelé falando? Entende? Povo... Eu acho que ele tinha até alguma razão de falar, mas não caberia a ele, sendo quem era, falar. Você acha que o povo não sabe votar? Não é uma construção muito grande para a gente resumir numa frase? Eu não posso falar isso não, mas eu só digo o seguinte, o nego vai falar mal, vai xingar, vai falar... Eu acho o seguinte, o povo é um reflexo dos seus governantes, ou os governantes são reflexo do povo. Corrupção é ruim, gente, mas também é ruim aquele cara que vende o voto por 1 milheiro de tijolos. É ruim o cara que vende o voto por R$50 na boca da urna, passada ali do lado de fora de chavadinho. E hoje em dia o que acontece? Você faz acordos em determinados locais, quer dizer, a maioria deles, você pede no TRE um extrato do número de eleitores que você tem ali. Sim. E você, no final da eleição, você confere, baseado no número de votos que você tem lá, se aquele cidadão cumpriu com o compromisso que ele tinha de dar naquela urna tantos votos. E aí, se a gente for aprofundar isso, dá outro programa, né? Porque já é uma confusão. Posso contar uma historinha? Deve. Em 2012, eu fui candidato a vereador, tive 1.520 votos, fiquei na suplência, e foi muito honrado para mim isso tudo. E eu estava no Ciméria, lá depois do ponto final, aí veio um garotinho no bar, que eu estava lá conversando com um cara, na mercearia. Aí ele falou assim, ô moço, quanto que é um ovo? Aí o dono da mercearia olhou para mim, não, leva o ovo para você. Aí eu falei, por que ele está perguntando quanto que é um ovo? Ele, Roberto, essa família é tão pobre, está passando tanta necessidade que o pai abandonou, alguns pais são assim, né? Abandonou, que esse ovo é o alimento dele e da mãe no almoço de hoje. Aí quando a pessoa chega lá com R$50, a pessoa é Deus, né? Virou a panaceia de todas as doenças. Exatamente. Então, será que também esse processo econômico que a gente vive, de encostar o ser humano contra a parede o tempo todo... Opressão econômica. Isso exatamente. É a ditadura econômica. Acaba gerando esse processo também da eleição. Não há um reflexo, o processo da eleição disso tudo? E eu acho que é por isso que muitos vão fazer o que a sua consciência mandar. Mas aquele que tem uma condição de não ter que tratar a política desse jeito e puder tratar a política com
liberdade, com Sedento. senso discricionário, assim, o mais arraigado possível. Vamos simplificar. Quem puder votar em quem tiver na sua cabeça, na sua vontade de receber a sua confiança, deve fazê-lo. Por favor, evite esse tipo de comportamento, Exatamente. porque é de eleição em eleição que a gente vai purificando a maneira de eleger os nossos dirigentes. E é por isso tudo que a gente se sente também responsável por trazer essa proposta da análise, do discernimento, da conversa, do bate-papo, da entrevista. Toda discussão é né? benéfica. Claro, Toda, claro. em termos civilizados, né? Civilizados, claro. Porque é da dúvida, é da diferença que nasce o aprimoramento. Você vê todos. a cidade de Petrópolis, é um reflexo do nosso Brasil. Você vê a miscigenação que hoje nós temos em Petrópolis, uma cidade que nasceu da imigração alemã, depois imigração italiana, depois imigração, que eu não sei nem de quem mais, né? Você vê a miscigenação que a gente tem aqui e você vê que essas pessoas todas são um reflexo desse Brasil que às vezes é corrupto. Sim. E a gente tinha que dar um jeito de começar, mesmo que seja a primeira, né, primeiro grãozinho de areia depositado nesse sentido, de votar com a consciência, resolver o que é melhor para você, porque R$50 numa eleição pode ser bom para você naquele momento, mas pode ser a sua infelicidade nos próximos 4 anos. E é por isso que a gente se sente também, não é só na responsabilidade, mas no direito de exercer democraticamente a nossa opinião, a nossa análise. Eu falo hoje na internet o seguinte, que a gente, eu sei que está acabando, é rapidinho. Claro. A gente tem na internet hoje a linguagem rápida do rádio que me trouxe das minhas experiências empíricas. É bacana essa palavra. Não sei o que é isso, não. Mas parece ser coisa do passado, né? É legal. Trouxe a linguagem na internet, a imagem da TV, porque eu tenho um estúdio em casa, com tapadeira, com som, com luz, com tudo direitinho, e a proximidade que a internet nos dá. Então, por exemplo, se houver a possibilidade da gente voltar para a TV aqui, volto só para o 16, não quero trabalhar em outro lugar, e trazer isso tudo também, essa sinergia de mídias, trabalhar junto. A internet, se porventura der tempo, o rádio... Lembre dos Titãs, tudo ao mesmo tempo tudo agora. ao mesmo tempo agora. E aí a gente consegue fazer algo diferencial, que é trazer... Não, a informação a gente tem em vários lugares, inclusive aqui, claro, lógico, evidente, é ótimo, mas a gente tem que ter também os processos pensantes. Né? Igual você, a efervescência do pensamento. Igual você ir num restaurante assim um pouco mais rebuscado, que você come, o prato já vem montado pelo chefe. Quando você olha aquilo assim, você diz, pô, ou eu não vou resolver o meu problema, ou realmente eu vou comer porque eu gostei do que eu estou vendo. É isso aí. Não é? É. Então, é a hora em que o voto do rapaz que ajuda na limpeza urbana na Condep tem o mesmo valor do que o voto do Bolsonaro. Perfeito. Isso aí. Então, a pessoa tem que dar uma importância, dizendo, puxa, agora é minha hora de contribuir de forma consciente para a mudança ou manutenção do status quo, disso que nós temos aí. Isso. Quer mudar? Pô, vote mudando. Quer manter? Vote acreditando e vote mantendo. E com consistência. Ponto, com consistência. Não Sem porque acreditar em fulano, oba-oba também, o fulano né? pediu. Isso não, vou aí. te dar um carguinho ali, vou... Não faça Não, isso. quer ver outra coisa também que influencia muito hoje, infelizmente, né? Infelizmente, hoje, eu vi na internet que tem um cavalo com asas. Tu viu? Estava lá no centro da cidade, ele veio da água da enchente. Para com isso, gente. É fake news. Outra palavra também que eu estou saco cheio de ouvir, fake news. Não, tudo cara, é fake news agora. Tudo é fake news. Outra. Vai procurar várias fontes, vai Dizem substituir. que a mentira falada muitas vezes se torna verdade. Para mim é pau na mulambada disso. Não é. Nazismo. É nazismo, pô. A mentira contada várias vezes é uma mentira que está enchendo o seu saco. Então para de acreditar. Continua sendo mentira. Sabe? Pô, daqui a pouco vamos botar lá. Roberto é candidato a prefeito. É mentira. Sabe umas coisas assim? Que eu tô falando isso porque não tem o mínimo cabimento. Coisa sem cabimento, Acho as que pessoas. não é Goebbels, não. É uma frase do ministro da propaganda do Hitler. Partido Nazista. Mas de quem for, para mim está errado. A mentira é sempre uma mentira. Como aquele teu amigo falso, vai ser amigo falso sempre. E hoje tem muita gente falsa também, que gera dificuldade para criar facilidade no próprio processo comunicacional.
que não é bom para ninguém. Às vezes o cara não sabe nem do que está falando, não sabe. sabe nem por que o cabrito... Mas às Pois vezes é. também ele é pago para fazer exatamente isso. Isso aí, em outros carnavais, a gente soube que nos veículos de transporte coletivo eram plantadas várias pessoas para espalhar fake news. Quer dizer, o pessoal já tinha a criatividade Ganhava de pra fazer isso. o fake news Sim. antes de existir o fake news. Sim. Então esse pessoal... Aí acreditavam, né? Por que as pessoas acreditam que uma mentira falada várias vezes é verdade? Fala da Porque você exaustão. não tem um pouquinho de 2 palmos e mão, lembra mão ganso? Assim, você não tem esse pouquinho para tentar fazer esse discernimento. De ir na fonte, de ir em outras fontes. Pô, peraí. Comer ovo faz mal. Ih, comer ovo faz mal. Você, quando vai ao médico e ouve um diagnóstico que não na sua consciência você não acha que é interessante, você não vai procurar uma segunda opinião? E a terceira também. E a terceira? Claro. Então, por favor, quando tiver alguma opinião Exatamente. que vá alterar o seu futuro, tanto nas Vá eleições buscar. como na parte médica, vá buscar outras E opiniões. hoje é fácil ou difícil buscar outras opiniões? É a coisa mais Do fácil do mesmo mundo. jeito que você pega um telefone de celular Sim. e usa ele para ver um filme pornô ou ver uma coisa do seu interesse, quer dizer, fui logo nos dois extremos, Isso, né? claro. Faça-o para Se esclarecer informar. seus pontos de vista e se informar. Isso aqui não é só oficina do demônio, Vou dar, não. vou Tem dar um muita coisa exemplo, boa. vou dar um exemplo interessante. Se você gosta do Bolsonaro, também leia o Intercept Brasil. Claro. Um lado e outro, né? Isso é bacana. E a gente não tem que polarizar nada. E outra coisa, vi outro dia uma coisa rápida na televisão falando o seguinte: o Lula foi fazer um discurso dizendo o seguinte: a partir deste momento, eu não sou mais o Lula, é a pessoa, eu sou uma ideia. Pronto, acabou a nossa entrevista. Já era. É mole o que Fechou, mais? fechou, né? Não é? Lacrou, é. Então as ideias é que estão mandando nesse nosso mundo de Deus. E é baseado nisso que eu trouxe esse rapaz aqui, cheio de ideias, para entrevistar hoje. E acabei sendo entrevistado. Um prazer sempre. Prazer sempre. Pessoal de casa, se vocês querem ver Roberto Costa de novo na televisão, mandem para o WhatsApp do Roberto ou para o Facebook do Roberto. Então, já que você falou WhatsApp, deixa eu dar meu número Por aqui, não tem favor, problema por nenhum. favor. Você quer entrar em contato comigo, anote aí. Depois vai ficar na reprise. 9, eu já ia falar 9881264. Isso é antigo. Isso é 992253684. Você que é de Paraíba do Sul, Três Rios, que eu também tem Dá uma família. repetida. Vou repetir. Lá tem família em Três Rios também. Lá é Poliana, minha O pessoal prima, está vendo a rapaziada. gente no canal 3 No lá. Canal 3 também aí. Beijo pra vocês. 24, código de Petrópolis, 992253684. Falou, Falcão? Beleza. Vocês viram que existe uma sinergia grande entre a população e a figura do comunicador Roberto Costa. Vamos ver o que acontece no futuro. A gente está aqui jogando bolinha para lá, bolinha para cá. Vamos ver o que acontece. Vejam as reprises, curtam essa entrevista mais de uma vez se puderem. Queiram-me bem e vocês sabem que eu gosto de vocês todos aí. Grande abraço. TVC 16. Aqui você se vê.